Alô galera do sexto ano A, B e E. Aqui é o professor Sérgio e eu passei hoje aqui para gravar essa videoaula e mandar para vocês porque eu quero corrigir e tirar dúvidas também sobre o nosso questionário, o questionário que eu passei para vocês. O questionário tem 7 questões e o questionário é sobre Mesopotâmia. Lembrando aos senhores, né, e as senhoritas, senhores e senhoras também, brincadeira, mas que a gente tem um compromisso, certo, com o tema, o assunto que nós concluímos da primeira unidade. Pois bem, Mesopotâmia, as atividades do livro, elas valem ponto, como eu já tinha dito em sala de aula, né, antes do nossa quarentena. E essa revisão que eu passei, esse questionário, ele também vai valer pontuação para vocês, né, para ajudar na nota, para a gente fechar, então, a primeira unidade com nota. Então, vai lá. Vou ler aqui as perguntas e vou explicar como é para que vocês possam corrigir aí, tá? Quais as principais características da Mesopotâmia com relação à urbanização? Ora, a urbanização você tem dois aspectos importantes. O primeiro, que são as grandes construções arquitetônicas, conforme as fotografias do livro, e também a questão da construção das grandes cidades, né? Então, assim, as cidades passaram a ter ruas, né? As cidades passaram a ter sistema de irrigação, sistema sanitário, né? Estradas, né? Que interligavam pontos de cidades, portões, então obras arquitetônicas e também a própria estrutura, né, de cidade, ok? Aí a primeira pergunta. Na segunda pergunta, relacione a Mesopotâmia com o termo crescente fértil. Lembre-se que o termo crescente fértil ele está no capítulo 2, é o finalzinho, né, onde pega aquela parte que fala sobre o Paleolítico, o Neolítico, Idade dos Metais. Ora, o crescente fértil é a região banhada por rios. E no caso da Mesopotâmia, era banhada por dois rios, o Tigre e o Eufrates, e que isso favoreceu o desenvolvimento econômico e também urbanístico da cidade. Ok? Terceira pergunta. Explique a importância dos rios Tigre e Eufrates para o desenvolvimento da Mesopotâmia. Quer dizer, a segunda questão ela já é um indicativo do como vai ser a terceira questão. O rio Tigre e Eufrates ele vai ser favorável para o desenvolvimento das civilizações mesopotâmicas, os sumérios, os acádios, os babilônicos, das civilizações, portanto, para o desenvolvimento agrícola e para o desenvolvimento econômico de um modo geral, principalmente com a questão das irrigações, da navegabilidade, o que vai favorecer o comércio, e também a utilização para o artesanato e a utilização da água para a própria subsistência das pessoas, da população. Tá bom? Essa foi a terceira questão. Vamos para a quarta questão. Como as classes sociais estavam divididas nas civilizações mesopotâmicas e suas respectivas composições sociais? Como nós vimos, a partir do momento que a Mesopotâmia ela passa a absorver grande número de pessoas, né, essas pessoas vão ter que se enquadrarem em suas respectivas atividades. Pois bem, a área da Mesopotâmia ela era ocupada por povos, como eu acabei de falar, sumérios, acádios, babilônicos. No caso específico, cada civilização ela se apresentou de uma forma estruturada. Então nós temos camadas hierárquicas, ou seja, o que é camada hierárquica? É aquela que começa de cima para baixo. Então quem está em cima detém o poder. E geralmente quem estava no poder eram aqueles chefes militares, chefes políticos, os chamados patriarcas, né? Os grandes chefes dos clãs, que se tornaram futuramente reis. Né? E aí vem as camadas subalternas. Depois vem os sacerdotes, depois vem os militares, depois vem aí os comerciantes e artesãos, e depois vem os camponeses e escravos, que é a última fase da camada da Mesopotâmia. Ok? Vocês podem até desenhar um gráfico. Eu coloquei um espaço de linhas que vocês podem fazer. Eu coloquei aqui 4, 2, 6 linhas, né, que são 6 camadas, mas vocês podem fazer também um gráfico, viu? E o livro de vocês tem também bem estruturadazinho. Agora leiam para compreender, eu fiz a explicação aqui para vocês. A quinta questão. Quais os destaques econômicos da Mesopotâmia e sua importância? Você veja que todas as questões são interligadas. Não que uma é a resposta da outra, não é. Mas eu elaborei o questionário de tal forma
que você pudesse estar sempre em conexão entre os fatos que marcam a Mesopotâmia. Nesse caso específico, a economia ela era marcada exatamente pela agricultura, pelo artesanato, pelo comércio e a navegação, né, que compõem toda a estrutura de comércio também, já que os rios eram navegáveis. Vamos lá para a sexta questão. Destaque os principais povos mesopotâmicos e suas contribuições para a evolução dessas civilizações. Importante. Então, os povos, os principais, inclusive o livro de vocês traz isso, são os sumérios, acádios e babilônicos. Cada um trouxe uma contribuição no sentido político, no sentido econômico, no sentido cultural, né? E no sentido que é importante ressaltar, que é no sentido arquitetônico. Então, os arqueólogos eles já comprovaram, através de pesquisas, né, que cada povo trouxe, além da questão da presença do povo, trouxe marcas culturais na arquitetura, no artesanato, né, na metalurgia, cada povo teve sua devida contribuição. Mas o mais importante de todos foi o povo babilônico, que trouxe, além, é claro, a questão cultural, teve a questão política, com o rei Nabucodonosor. E esse imperador, vamos chamar ele de imperador, porque ele dominou toda a região da Mesopotâmia, que era uma vasta região, diga-se de passagem, a gente tem uma estrutura de construções, arquitetura, né, principalmente, mas a guerra, né, as conquistas territoriais, as batalhas entre povos que queriam dominar a região. Então o imperador, ou o rei Nabucodonosor, é o destaque aí do povo da Babilônia. Ok? Vamos para a sétima questão. Quais as principais contribuições culturais dos povos mesopotâmicos para a humanidade? Eu destacaria duas características principais dos mesopotâmicos. Primeiro é a questão da utilização das águas dos rios Tigre e Eufrates para irrigações. No caso, a agricultura, e que isso venha a ser um grande fator, um veículo cultural, né? Porque a base de uma civilização ela vai se desenvolver nas atividades comerciais, né? A moeda, a questão do idioma, do alfabeto que vai ter que ser utilizado, né, ali. Então isso foi importante. Como os babilônicos, eles foram a civilização que mais se estruturaram dentro dessa região mesopotâmica, eu destacaria que os babilônicos eles tiveram um papel importante nessa questão cultural. A outra questão é o artesanato e a metalurgia também, ok? Um abraço a todos. Eu queria só deixar mais uma dica para vocês. Façam as atividades do livro. Qualquer dúvida, gente, vocês podem acessar o canal do Google Class e deixar lá a notificação para mim que eu leio. Eu tenho visto poucas notificações de vocês, ok? Um abraço a todos.